Fala, abaixonáticos, abaixonáticos e demais cinespectadores. Vocês assistiram Bird Box? Então fiquem aí que já vamos conversar mais um pouco sobre esse filme. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, abaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre Bird Box, o original da Netflix, do Sandra Bullock, que teve um bastante hype em volta dele, no dia 21 de dezembro, mas aqui já com spoilers, então se você não viu o filme, dê pausa aqui, vá na Netflix, assista ao filme, depois volte para discutir, ou se não liga para spoilers, aqui seguem alguns. E antes que perguntem, sim, eu sei que eu não fiz a crítica de Bird Box, mas acho que eu perdi um pouquinho o timing para soltar essa crítica, então eu vou soltar direto, que tem pedido muito, que é a explicação sobre o filme Bird Box. Apesar de que não é bem uma explicação, porque nem o autor do livro e nem o roteirista tem explicações muito definitivas, mas eu vou tentar ajudar você que está procurando algo a mais sobre Bird Box. Então, assim como o filme Aniquilação, Bird Box tem uma interpretação um pouco mais pragmática sobre os acontecimentos e um negócio um pouco mais filosófico. Então, eu vou dar para vocês primeiro a explicação um pouco mais pragmática sobre o funcionamento do universo e depois o ponto um pouco mais metafórico. Então, na explicação pragmática, o que temos na cabeça de muitas pessoas é o que são os monstros, de onde eles vêm, eles têm forma física, eles são ruins. Nada disso é respondido nem no livro, nem pelo filme e nem pelo roteirista. Mas, pelas entrevistas que eu pude encontrar do roteirista e também do autor do livro, a ideia em geral é que os monstros eles sejam amorais. Então, na verdade, eles não querem destruir a humanidade, só estão lá vagando ali no meio da Terra e acabam causando que alguns humanos se matem. O que é uma abordagem que a gente não vê tanto no filme, mas sim no livro. No filme parece que eles são bem mais maliciosos, tanto que eles ficam tentando enganar as pessoas para tirarem as suas vendas. Então, em geral, parece que eles realmente são entidades físicas que levam as pessoas a cometerem suicídio quando as veem, a não ser que elas já sejam loucas e meio que sejam seguidores daquelas criaturas. As entidades são Cthulhu. Para você que não conhece a mitologia Lovecraftiana do HP Lovecraft, tem uma série de histórias muito famosas que é o ciclo de Cthulhu, The Call of Cthulhu, que o HP Lovecraft retrata um monstro chamado Cthulhu, que é um monstro que vive no fundo do oceano, etc e tal, que quando ele é acordado, ele é ultra mega poderoso, tanto que as pessoas só de olharem para ele já suicidam. Isso acontece também com os filhos do Cthulhu, que são criaturas também que têm invisibilidade, que as pessoas se verem, elas se matam, etc e tal. Então tem diversas semelhanças aí às entidades de Bird Box. Eu imagino que seja um pouco daí que o escritor tenha tirado essa ideia. Então parece que o que acontece efetivamente quando uma pessoa vê uma criatura é que ela fica louca e se mata. A explicação que a Sandra Bullock dá para isso, para a personagem dela, a Mallory, é que a pessoa vê um negócio que é um negócio mais triste, que ela tem mais medo, etc e tal. Então parece que é uma depressão profunda e instantânea. Então parece também que esse filme lida com aspectos psicológicos nesse sentido. Então com isso, vamos entrar um pouquinho na explicação mais filosófica, não do funcionamento dos monstros, de onde eles vêm, etc e tal, até porque a gente tem poucas informações sobre, mas sobre o sentido metafórico dessas criaturas. Outra coisa importante que eu esqueci de falar é que outra questão que corrobora essa interpretação mais Lovecraftiana dos monstros são os desenhos do Gary, aquele cara louco que entra na casa que os ocupantes estão lá em Bird Box tentando sobreviver, e ele faz uma série de desenhos sobre supostas criaturas, pelo menos esse que o filme deixa meio implícito. E tem um desenho específico lá que parece bastante o Cthulhu, então temos mais esse ponto também, a semelhança física entre esse desenho e as interpretações tradicionais do Cthulhu, como aí uma prova a mais sobre essa interpretação, pelo menos por parte do roteirista. Então a primeira coisa que eu acabei de citar: os monstros simbolizam a depressão, porque a depressão é uma doença silenciosa que muitas vezes ataca sem ninguém ficar percebendo. Então realmente temos vários casos aí de suicídio de pessoas que você vai ter e relatos de parentes ou de amigos do sentido de que, nossa, nunca imaginei que eles fossem fazer isso, não imaginei que eles estavam sofrendo esse tanto, sempre pareceu uma pessoa tão alegre. Então a depressão é uma doença muito séria, inclusive se você acredita que tem sinais de depressão, converse com alguém, fale com um especialista, sempre é algo muito bem-vindo, mas é uma doença que se manifesta de forma muitas vezes repentina e não tão perceptível assim, que leva as pessoas a fazerem coisas impulsivas,
como por exemplo o suicídio. Às vezes nem tão impulsivas assim, mas buscaram uma maneira de terminar com aquela angústia que elas estão sofrendo. Então esse imbalanço químico no cérebro, essa doença, acaba sendo retratada em Bird Box na forma de criaturas que, se você ver, você fica com essa doença de uma forma muito ampliada instantaneamente. Mas um tema principal aqui de Bird Box, a própria Mallory descreveu no início do filme, quando ela estava pintando o seu quadro. Ele é sobre a falta de capacidade das pessoas de se conectarem. Então, quando a Mallory está pintando aquele quadro dela no início do filme, entra a irmã dela lá, a Jazz, eu imagino, ela pergunta, olha, sobre o que esse quadro, as pessoas parecem tão solitárias. Ela fala, não, mais do que solitárias, esse quadro mostra como as pessoas não conseguem se conectar. O que é um paradoxo do mundo moderno, né? Porque a gente tem tanta tecnologia, tantas formas de comunicação, tablets, smartphones, celulares, etc e tal, mas parece que a gente está cada vez mais distante um do outro, as pessoas estão ficando com menos empatia, as pessoas estão se vinculando com menos intimidade. Então parece que o filme aborda isso de uma maneira bem extrema, que as pessoas não conseguem enxergar umas às outras, as pessoas estão travadas por outras situações. Então daí a questão de tirar a visão das pessoas para que elas consigam ficar em comunidade, e que mostra, evidentemente, a incapacidade delas verem umas às outras, tanto metafórica quanto literalmente no caso do filme. Então, o Bird Box aborda esse tema bem diretamente, através desse fim do mundo, né, que basicamente nos dá uma mensagem que a gente deveria buscar se conectar mais com as pessoas à nossa volta, buscar mais intimidade, buscar mais empatia. Então essa é a primeira mensagem. A segunda foi bem martelada pela própria Sandra Bullock em entrevistas. Ela fala um pouquinho que é sobre maternidade esse filme, que é muito evidente. Todo o arco da Mallory é sobre a maternidade e sobre como a Mallory aceita virar uma mãe, como ela passa uma jornada que ela começa não querendo o seu filho, para no final aceitar o seu filho e o filho da Olímpia como filhos dela mesma. Então ela assume o papel de mãe de verdade, apesar de já ter assumido o papel de mãe no aspecto de sobrevivência, né, de proteção. Agora ela tem um vínculo emocional com as suas crianças, agora ela consegue enxergar as suas crianças pelo que elas são, seus filhos. Então ela tira a venda no fim do filme para perceber que ela tem sim que ter uma conexão materna com essas crianças, que ela está tentando proteger do mundo, seguindo a lição aí do Tom, que falou que você precisa não só sobreviver, mas também viver. Então, essa questão da maternidade, usando vendas e botando o nome de boy e girl nas crianças, ao invés de dar um nome efetivo para elas, e depois no final a Sandra Bullock conseguir aceitar essa questão, ela é meio que uma metáfora para a maternidade como um todo, né? Como às vezes você precisa ser duro e meio que tratar as crianças de forma rude para protegê-las do mundo, mas que isso não é necessariamente o que você tem que fazer sempre, ou às vezes nem é algo que você tem que fazer, você tem que dar às crianças uma chance de viver e não só sobreviver. Então mostra esse lado da mãe superprotetora que age quase que por instinto para proteger as suas crianças, e também mostra esse lado da mãe que emocionalmente se apega aos seus filhos e quer fazer tudo por eles. Então, realmente é uma mensagem bem legal, no final das contas do filme, falando que a gente tem que aceitar essa situação aí, de que a gente precisa não só sobreviver, mas também viver. Então é isso aí, espectadores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, clique no marcador para se inscrever no canal, se tornem apaixonados, querem fazer parte da crítica. Claro, deixem aqui nos comentários o que você achou de Bird Box, se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, foi sempre muito válido nesse YouTube. Até a próxima.